Bom dia, que a paz estejam com cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo no meu canal aí, Jair Magalhães. Estarei deixando aqui um versículo para a meditação de cada um que vai entrar nesse canal, que vai ver esse vídeo. Um texto da palavra de Deus lá no livro de João, no capítulo 8 e no verso 12. Tem como tema o discurso de Jesus sobre a sua missão. Jesus falou assim sobre a sua missão a todo aquele povo que estava lá em Jerusalém. Falou dizendo, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhes, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse assim, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vos não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Maravilhoso, né? E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu mais, não eu só, mas é o Pai que me enviou. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Como está escrito lá, aquele versículo que diz assim, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus disse assim, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Ele falava assim a respeito dos judeus, que era o povo escolhido, o povo de Israel. Jesus era o Messias prometido desde o tempo de Adão e Eva. Vamos dizer, por Adão entrou o pecado e por Jesus entrou a salvação e a limpeza do pecado. Jesus veio para desfazer a obra do pecado. Quando ele fala, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Mas tem muitos que amam mais as trevas do que a luz. Porque nem todos se agradam com a luz, com o bem. A carne do ser humano ela é fraca, só chama para o pecado, só chama para as trevas. Jesus falou certamente, uma vez ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Outra vez ele diz, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que come desse pão nunca mais terá fome. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Por que aquele que segue a Cristo, ele é humilhado, ele é rejeitado, ele é cuspido? Porque as trevas não se dão com a luz. Aonde a luz brilha, raia, as trevas se desfaz. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você vê que existem vários tipos de religião, mas a única religião mais criticada, perseguida, humilhada é a religião do cristianismo desde a fundação dos tempos. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo ama mais a luz, ama mais a escuridão do que a luz. A luz incomoda muitos. O povo ama mais o pecado, ama mais a carne, ama mais as trevas. Por isso que muitos cristãos foram perseguidos, foram mortos.
crucificado, humilhado, e assim em diante ainda vão ser por causa do Evangelho, porque eles amam mais as trevas do que a luz. E essa é a meditação de hoje que eu queria deixar para vocês no meu canal, que fala que Jesus é a luz, e aquele que anda nos passos de Jesus anda na luz. Tem aqui um ouvinte aqui ouvindo aqui as mensagens aqui, né? Tá meditando aqui. Certa vez uma mulher, lembrei de uma pessoa que eu conheci lá na cidade lá de São João. Certa vez ela chegou para mim e falou: mas a religião católica, a igreja católica, ela é a igreja verdadeira, a primeira igreja que surgiu. Falou assim para mim. Aí eu falei assim: mas senhora, mas você disse que a igreja católica é a igreja verdadeira, o cristianismo e as outras igrejas foram fundadas depois, você diz isso, diz aquilo, mas... E ela me convidou para ir na igreja dela, eu disse: eu vou, senhora, mas a igreja católica e a evangélica devia ser uma só, é uma coisa só, que se prega a mesma Bíblia. A única diferença é porque adora a imagem, adora santos, mas nada contra, mas Deus deu livre arbítrio. Eu falei: eu gosto da sua igreja, senhora, eu gosto também, eu vou. A única coisa que eu não consigo adorar a imagem. Você vê que naquele tempo lá, no livro de Êxodo, quando Moisés foi no monte para receber as tábuas da lei, ele demorou a descer do monte. Quando ele desceu, ele deu de cara com os israelitas adorando o bezerro de ouro que ele fez lá na tenda dos israelitas. Moisés pegou a tábua da lei, quebrou a tábua da lei, destruiu o bezerro de ouro que os israelitas fizeram para adorar a imagem. E todos aqueles sacerdotes que fizeram aquele bezerro de ouro foram, na mesma da hora, foram mortos na congregação lá em Jerusalém. E por causa daquele imagem de ouro que eles fizeram lá para adorar, eles pagaram alto preço, muitas doenças, muitas mortes, e passaram mais anos no deserto do Egito. Moisés também, certa vez, ele deu um vacilo, deu uma escapulidinha. Jesus, o Deus, mandou ele tocar na rocha. Ele estava no deserto, tudo morrendo de sede. Ele disse: toca na rocha, porque surgirá água, para matar a sede do povo de Israel. Ele não obedeceu, ele bateu na rocha, bateu na frente do povo. Deus falou: por causa daquela desobediência que ele não cumpriu, por causa daquele erro que ele deu pequenininho, ele iria ver as terras de Israel, mas ele não ia colocar os pés lá dentro das terras de Israel, por causa de um erro que ele deu só também. Quando ele chegou, mas o povo israelita do deserto, que ele chegou a Nova Canaã, a terra lá, a terra que mana leite e mel, ele chegou a ver a terra, mas ele não chegou a entrar na terra, não habitou. Ele morreu antes de entrar na terra prometida de Israel, prometida por Deus aos seus antepassados, muitos tempos atrás. Você vê que ele morreu antes de pisar na terra por causa de uma desobediência. Assim também foram aqueles que fizeram a imagem lá do bezerro de ouro também, foram todos mortos à espada. E as igrejas, as religiões era para ser uma só, mas por causa do fanatismo, da ambição, da ganância, eles fundam muitas coisas que não devia, muitos faz para si os seus próprios deuses, segue a fulano, segue a ciclano. Jesus certa vez falou assim: porventura, quando vier o Filho do Homem na terra, achará fé na terra? Pois o ser humano, ele ama mais as trevas do que a luz. Eles estão seguindo mais a escuridão do que a luz.
Jesus disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho. Se aparecer outro caminho aí, é fraude, é caminho errado, enganação. O caminho mesmo é Jesus de Nazaré. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, o único Filho, para morrer por a humanidade. Quando ele estava morrendo na cruz, o sofrimento foi tão grande que ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Pai, por que me desamparaste? O sofrimento foi tão grande que Deus, eu penso por mim que Deus virou o rosto para o outro lado para não ver o seu filho sofrendo tanto naquela cruz. E ele erguendo a cabeça, ele falou: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morreu. Disse quando ele morreu, deu aquele terremoto, na mesma da hora abriu-se a sepultura, vários corpos de santos foram levantados e subiram ao céu. Jesus morreu ao terceiro dia, ressuscitou. E diz que Jesus ele é tão misericordioso, ele amou tão a humanidade que quando ele morreu, ele desceu aos abismos e ele resgatou os presos que estavam em cativo. Ele pregou lá embaixo, no submundo, pisou na cabeça da serpente e tomou a chave. O outro lado lá estava em festa, porque disse: agora acabemos com o Filho de Deus, agora ele morreu. Mas quando ele menos esperava, pareceu que era luz brilhando lá no submundo lá. Jesus chegou clareando tudo e os demônios tudo se escorraçando com medo da luz. Porque os demônios amam mais as trevas do que a luz. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Jesus é a luz do mundo. Aquele que anda na luz, ele aborrece as trevas. As trevas não amam a luz. Grave bem essa meditação e me ajuda aí no meu canal. Divulga esse vídeo aí, se inscreve e que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu não falei sobre política, pois eu falei muito política no meu canal esses dias, fui muito apredejado por partido de Bolsonaro, partido de Lula. Aí hoje eu não falei sobre política, hoje eu pensei, repensei, deixar um versículo aqui mesmo, do livro de João. Eu agradeço a todos que seguiu o meu canal, que vai ver esse vídeo, deixar o seu like, seu joinha. E é nóis, a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Deus abençoe a todos e um ótimo sábado a todos. Na paz de Deus, amém.